Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Talking Science. Para você que está vindo aí, que vai assistir pelo replay, fica até o final, porque hoje tem um convidado especial, professor Marcelo. E para você que está ao vivo aí, que está entrando agora, seja muito bem-vindo. O Talking Science de hoje é um Talking Science que vai ser feito por duas pessoas. Na verdade, dois professores de educação física que atuam na pesquisa, cada qual dentro da sua área, né, de atuação. E o Talking Science de hoje ele vai ser compartilhado com o professor Marcelo. O Marcelo já entrou, que eu vi aí. Logo ele vai estar aqui comigo. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que estão entrando aí no Talking Science. Como de praxe, né, que eu sempre falo aqui para vocês, digam da onde vocês são, de que cidade vocês estão participando aí. Isso é legal, é sempre bom saber de onde vocês são, para onde aquilo que a gente está falando aqui está sendo levado. E fiquem atentos, porque o tema de hoje é um tema de grande relevância, social também, uma vez que a ciência ela se aplica em diferentes contextos e dentro desses diferentes contextos, em níveis de relevância muito altos e que manifestam diretamente sobre a nossa vida, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Tô vendo aí o pessoal Cássius Cametá Pará. Ó o Douglas aí, fala Douglas, um abraço, irmão, de Porto Alegre, São Paulo, BH. Então, cada cantinho do Brasil a gente se vê manifestando aqui. É um prazer ter vocês aqui. Espero que todos vocês que estejam aqui possam ajudar o Talking Science a cada vez mais alcançar mais pessoas. Toquem nessa seta aqui embaixo, chamem pelo menos 3 amigos que precisam entender a importância da ciência nesse contexto social, que precisam entender um pouco mais sobre a importância da ciência para o desenvolvimento humano, da humanidade em geral, das pessoas, do pesquisador, de quem lê ciência, de quem consome ciência. E tenho certeza de que todos nós, no nosso dia a dia, em algum momento ou em boa parte do nosso dia a dia, a gente vive em função daquilo que a ciência nos ajuda a nos dar como retorno, né? Bom, quem compartilhou, quem chamou os amigos aí, me avisa. Se você que convidou a galera já compartilhou, é só comentar aqui, compartilhei. Quem não compartilhou, compartilha, chama o pessoal aí, que eu vou chamar o Marcelo aqui. Então, só para apresentar, né, o Marcelo, ele é um cara que eu conheci há pouco tempo. Ele não está no Brasil, ele está terminando de fazer o fellow dele. Obrigado, Márcio, pelo compartilhamento. Ele está terminando de fazer o fellow dele, se eu não me engano, ele está terminando o pós-doc dele lá em Harvard, e ele trouxe algumas recentes considerações bem relevantes no contexto da pandemia de Covid-19. Inclusive, ele e alguns amigos, né? Fala, Paulo, obrigado. Alguns amigos, como o próprio Douglas, Juliana, a Daisy, o Gustavo, e demais outros autores, né? Conduziram um estudo que, dentro desse estudo, foi verificado que a prevalência de hospitalização é menor em 34% em indivíduos que são fisicamente ativos. Marcelo, ele é professor de educação física. Boa noite, Camila. Ele tem o doutorado dele na Faculdade de Medicina da USP e agora ele está fazendo o fellow dele em Harvard, tem passagem pela Alemanha. É um cara que, sem dúvida, é um grande pesquisador, um cara de não só um currículo exemplar, mas com contribuições e posicionamentos que merecem ser levantados e conhecidos. E é por isso que eu convidei ele para a gente falar um pouco sobre um tema de muita importância, que é sobre ciência na sociedade e as extrapolações que a gente vê em rede social. Se você acha que esse tema vai ser relevante, que mais pessoas merecem ouvir, toquem no avião, convidem, porque o Marcelo vai entrar aqui agora. Então eu vou mandar a solicitação aqui para o Marcelo. Ele já está aqui. Pronto, encaminhada a solicitação. Fala, Marcelo, tudo bem? Me ouve bem aí?
Sim, ouço bem. Tudo ótimo, dá para ouvir bem. Seja bem-vindo, cara. Um prazer. Acho que é a primeira vez que a gente conversa assim, né? Geralmente a gente só fala por mensagem e muito rápido assim. Então é um prazer ter você aqui na minha rede social, no meu Instagram, e poder estar no teu também. Particularmente é um prazer conhecer também a sua jornada, saber ao longo do que você vem compartilhando aí toda a tua trajetória, que sem dúvida é algo brilhante aí. Parabéns já de antemão, cara. Valeu, Léo. Obrigado aí pelo convite. A gente vem se falando aí em alguns grupos de WhatsApp aí, né, mais recentemente. A gente não se conhece pessoalmente, mas quando eu for aí pro Rio para conhecer o Cristo Redentor, espero te... Eu preciso conhecer também, cara. Eu não conheço. Eu moro no Rio há 28 anos e nunca fui no Cristo. A gente vai junto. Beleza. E, então, agradecer aí a oportunidade para a gente trocar essa ideia, que eu acho que é fundamental, principalmente nesse momento da pandemia, que nem você estava falando, né? Extrapolações da ciência, enfim. E nem todo mundo conhece a fundo como funciona, né, de fato, a questão da ciência e dessas extrapolações e o quanto perigoso é isso. Então a gente vai falar ao longo do... Eu acho que, se eu não me engano, cara, saiu ontem, foi até publicado num letter da Nature, falando que pior do que você negar a ciência é você deturpar a ciência, né? E eu acho que é isso que a gente tem vivido ultimamente, né? Dentro desse contexto atual, a gente tem visto cada vez mais pessoas extrapolando determinados resultados, extrapolando conclusões de estudos, para poderem dar conclusões que por muitas das vezes estão muito mais relacionados ao caráter pessoal, né, ao desejo pessoal, do que ao que de fato aquele trabalho mostra, né? Isso é um negócio muito triste de ver e que merece ser sempre rebatido, né? É verdade. Assim, todo mundo, a gente tem que entender que todo mundo tem um viés, né? A gente sempre tem uma coisa que a gente acredita mais ou acredita menos, enfim. Então, toda vez que a gente vê o resultado de um estudo que vai um pouco contra o que a gente imaginava, tal, isso sempre surpreende. Mas aí que o cientista ele precisa ser treinado para pôr o pé no chão, né? Parar para ler o que está ali naquela novidade e a gente tentar entender se realmente algumas coisas mudaram ou não mudaram. Então, sei lá, quando eu me formei na faculdade, eu aprendi que existia ácido lático e que isso era um vilão durante o exercício físico, entende? E as coisas mudam no contexto. E até hoje tem gente que fala sobre isso. Então, a ciência ela vai mudando também, né, Léo? Verdade. E ao longo desses avanços, né, Marcelo, é importante. Por isso, eu acho que isso que é o mais fascinante da ciência, assim, cara. Eu sou um cara que eu tô na metade do meu doutorado, né, mas eu particularmente gosto da parte acadêmica desde a iniciação científica, quando eu participei num laboratório de urogenital. Eu trabalhava com disfunção erétil em modelo de obesidade. É animal, tá? É modelo experimental. E aí, cara, lá a metodologia científica em si, ela já me encantava, né? E dentro desse contexto da metodologia científica, o que mais me chamava a atenção era o quanto ela é dinâmica, o quanto a ciência ela se renova. É quase que incapaz de um pesquisador conseguir acompanhar, às vezes, todo o avanço da sua área. E aí, isso já traz o primeiro ponto para a gente considerar aqui na nossa conversa, cara, que é a importância da compreensão desse dinamismo que a ciência tem frente às conclusões objetivas e incisivas que a gente vê muitas vezes por aí. Isso é uma coisa que me preocupa. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo clássico que a gente viu aí ao longo desse período de pandemia foi o tratamento com hidroxicloroquina, porque em mim funcionou e agora todo mundo tem que usar, e os desfechos que as evidências publicadas em revistas como The Lancet, New England, traziam, mostrando que não havia fundamentações. Comenta um pouco sobre isso, Marcelo, que eu sei que tu escreveu uma carta aí se posicionando não contra, mas mostrando alguns problemas de alguns estudos. Então, fala um pouquinho aí pra gente. Léo, até essa semana eu gravei um vídeo curto com a professora Daisy do canal do Ciência do Exercício, né? E a gente falando um pouco sobre isso, sobre o uso de medicações que não tinham comprovação científica, e especificamente a gente falou da hidroxicloroquina e da cloroquina. O que aconteceu, né, no início da pandemia?
surgiu alguns estudos mostrando que essa droga poderia ser efetiva para reduzir a replicação viral, né? Se você for na literatura, você vai ver que já tentou usar essa droga aí para outros tipos de vírus, outros tipos de SARS, por exemplo, e em célula funciona, e aí você sabe muito mais do que célula do que eu, então você vai lá testar no laboratório in vitro, funciona, mas quando vai para ensaios clínicos com humanos, a droga não é efetiva, né? Então o que aconteceu? Saiu um primeiro estudo, da onde surgiu isso? A primeira questão, né? Surgiu de um estudo in vitro, que foi do grupo da China, e na sequência saiu um estudo do grupo francês, que eles colocaram numa plataforma preprint, né? Para quem não sabe, quando a gente termina o estudo, ele ainda não está publicado, não passou por revisão por pares, ele vai para essas plataformas preprints para a gente já dar a novidade do resultado. E aí acontece que esse estudo tem seríssimas falhas metodológicas, né? Então, por exemplo, eles fizeram o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina e azitromicina, né, junto no tratamento de pacientes com Covid, e falavam que os pacientes tinham todos se recuperado muito bem e obrigado. Só que quando você vai ver o estudo, né, mais a fundo, você vê, por exemplo, que é um estudo que não foi controlado por placebo, né, é um estudo que não tem um controle adequado. Sim. É um estudo que a associação das drogas lá, né, que foi a cloroquina e a azitromicina, foi feito em 6 pacientes. 6? 6. Não são 60, eu falei isso. 3 ou 6? 6, meia dúzia. Meia dúzia? Nossa. E aí você tem uma conclusão com base no N de 6. De 6. E aí explodiu esse estudo. Porque esse cara que é um dos coordenadores desse estudo, ele já é bem polêmico, ele tem vários problemas lá na França, inclusive. E o estudo é muito ruim. E o estudo acabou sendo aceito numa revista cujo, inclusive, um dos coautores é o editor-chefe da revista. Isso pegou muito mal, inclusive. E aí, na ocasião, logo que saiu, eu escrevi uma carta ao editor, que isso é possível a gente fazer quando você vê algumas falhas no estudo, apontando essas falhas, né? E aí, só para concluir essa história, o que acontece? A carta foi aceita, o editor aceitou a carta, ela está para ser publicada, mas até agora eles não publicaram a carta. Eles estão porque dizem que receberam um monte de carta, com certeza iriam receber mesmo, e eles estão aguardando para fazer, acho que, uma série de publicações das cartas dizendo sobre o estudo. Mas no fim das contas, é um estudo que deveria ter sido, na verdade, retratado, né? Deveria ter sido retirado, assim como foi aquele do Lancet que saiu, que inclusive foi do pessoal daqui de Boston até, que fez um estudo gigantesco e os dados ficaram... o pessoal da Austrália questionou e eles retiraram o estudo, né? E na verdade mostrando o contrário, mostrando que a cloroquina não era boa, né? E aí você falou, legal, mas mesmo assim eles retiraram o estudo. E aí você vê 2 problemas, né, cara? Na verdade, 3. Primeiro você vê, a gente vive numa sociedade que já tem dificuldade em entender o pensamento, e eu digo pensamento científico incluso dentro desse pensamento a sua metodologia, ou seja, como que se desenvolve, por exemplo, um estudo científico. A maioria das pessoas não sabe da onde nasce o pensamento científico, por exemplo. Ninguém sabe que, por exemplo, o pensamento científico nasce de uma pergunta, de uma dúvida. A maioria das pessoas acha que o cara tem uma coisa, eu quero descobrir isso, e ele vai atrás disso. E a gente tem também o problema de o viés, que aí já é uma questão mais comercial, de um governo que é o nosso, que se preocupa em propagar que hidroxicloroquina funciona. E a gente ainda tem um problema da publicação, que é quando você não tem um controle de variáveis e até mesmo talvez aí um interesse pessoal do pesquisador, não sei se eu posso afirmar isso, em ter aquele resultado. Então, problema quanto à compreensão da sociedade, a sociedade ter dificuldade em compreender os problemas metodológicos do estudo, o problema quanto à divulgação de um estudo, que muita gente acha que está publicado, então é verdade. Então, com base nesse estudo, hidroxicloroquina funciona, e o problema do viés do próprio pesquisador. E aí, Marcelo, a gente esbarra num problema, cara, que eu, pelo menos, eu não sei como é que é aí em Boston, né? Você está aí há 1 ano, não é isso? Ou mais? Vai fazer 1 ano. Então, eu não sei como que é aí, porque eu confesso que eu nunca fui para os Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, cara, infelizmente, a gente está falando de uma população, e você sabe bem, no geral, que é uma população que, infelizmente, não tem o pensamento ou parte do conhecimento do que é ciência.
E aí esse indivíduo, esse mesmo indivíduo que não tem esse tipo de pensamento, ele se apoia naquilo que é a favor da sua opinião político-social. Então, se eu voto em tal pessoa, logo eu defendo hidroxicloroquina, porque a hidroxicloroquina é defendido por tal pessoa. E não se preocupa em olhar as evidências por trás disso. Eu confesso que eu tentei, cara. Lá no início da pandemia, eu tentei falar várias e várias e várias vezes, mas eu percebi que isso estava começando a tomar um cunho político. E eu, particularmente, preferi cessar. Você tentou, como que foi isso, cara? Tu conseguiu desvirtuar isso? Pois é. Então, primeiro, falando em relação à população, né? Léo, a gente tem a mania, às vezes a gente tem o costume de achar que o brasileiro ele é diferente, que a gente não consegue raciocinar, às vezes, cientificamente e tal, mas eu já estive na Alemanha e estou aqui hoje, então assim, eu já morei em Londres também, então tem umas experiências fora do país que a gente já tem uma ideia de como funciona a cultura desses locais. Aqui, cara, não muda muito não. Assim, dependendo do estado que você vai, aqui é um estado que até o nível socioeducacional é muito bom, mas assim, você vê constantemente críticas sobre vacina, pessoas que acreditam que vacina não funciona, que tem um chip na vacina que o governo tem que controlar. É muito louco, assim. Então, isso tem bastante. Então, é uma coisa meio geral, e eu acho que por isso que esse nosso trabalho que vai além do laboratório, que é falar com as pessoas, fazer rede social, igual a gente está batendo papo aqui, eu acho que é importante. A gente não vai convencer todo mundo, isso é um fato. E eu particularmente, não estou aqui para convencer ninguém. Só estou para mostrar por meios mais científicos e por provas, né, o que a gente consegue mostrar, o que é real e o que não é real, e até onde a ciência pode falar e até onde a ciência tem seus limites. Eu venho falando dessa coisa da hidroxicloroquina, venho falando da questão do exercício agora, da atividade física no Covid e tal, já há algum tempo. No começo também fiquei meio assim, porque algumas pessoas te atacam, né, achando que você está com um cunho apenas político. Mas na verdade eu não tenho problema com isso não, eu sempre me mantive muito, muito tranquilo, porque eu sei do que eu estou falando, né? A gente vai atrás das informações sérias, então isso para mim é bem tranquilo, assim. Eu tive bastante problema, mas chegou um ponto que o pessoal aqui em casa chegou para mim e falou: olha, chega, porque isso já está começando a tirar a tua paz. E eu ficava mesmo, porque era muita gente. Eu falei: cara, eu vou parar de falar disso porque tá pesado. Então eu preferi segurar a onda. Cara, eu acho esse tipo de consideração quanto à ciência, eu acho sensacional. Eu tô lendo um livro do Richard Dawkins, tu deve saber quem é. Esse livro aqui, não sei se você conhece, Ciência na Alma. Não, boa indicação, vou anotar. Esse livro é muito bom, cara. Aí tem uma frase dele, que ele logo no início, ele fala assim: a ciência mune-se de precauções disciplinadas contra a parcialidade pessoal. O viés da confirmação, os julgamentos dá questões antes que os fatos sejam expostos. Experimentos são repetidos, testes duplo cego refreiam o perdoável desejo do cientista de provar que está certo. Então, assim, eu acho que assim, é sensacional a forma como ele descreve. Eu acho que isso descreve bem esse problema com esse estudo. Por vezes, a gente vê, né, não só um problema de interpretação de cunho social, mas também um desejo do pesquisador em obter um resultado. E o barato da ciência é que ela possibilita a crítica em carta aberta. Então, você, além de crítica em carta aberta, tudo aquilo que é publicado, e quanto mais difícil é publicar, né, a revisão ela é mais criteriosa. Então, esse trabalho que você faz, por exemplo, dentro de um laboratório, estou falando isso porque provavelmente muita gente que está acompanhando a gente não sabe. Esse trabalho ele vai para uma revisão e diferentes pesquisadores que são reconhecidos na sua área de pesquisa vão revisar esse trabalho para ver se tudo está de acordo. Então, partindo desse princípio, né, além da revisão, se algo passa nessa revisão, você tem o direito, como você mesmo falou, de enviar uma carta ao editor da revista apontando as falhas daquele artigo. Então, isso é ciência, é você apontar, é você levantar questionamentos, e a importância da ciência para que a gente entenda como o posicionamento pessoal ele precisa ser deixado de lado, principalmente em contextos que ferem, que a maioria dos contextos dentro da pesquisa ferem a humanidade de alguma forma, seja na área biológica, na matemática, seja em qual modelo for. Então,
Então, a gente vê isso dentro do meio científico, mas a gente não vê isso em meio de rede social. Então, você não vê, por exemplo, o cara na rede social se preocupando em retratar um texto que ele escreveu há 2 dias atrás, falando que aquilo ali era o que funcionava. Como, por exemplo, agora você vai lembrar que a gente até falou de conversar sobre isso, aquele artigo de... o teu artigo, aquele artigo do... exercício físico libera irisina e irisina combate Covid-19. Então a gente vê várias coisas aí, né, sendo extrapoladas, né? E na verdade a gente tinha comentado sobre esse estudo, e essa eu até queria te perguntar, que eu sei que você que é o cara expert aí na área da a parte molecular, né, de trabalho de cultura em células, aí, laboratorial e tal. Porque esse trabalho da irisina foi um dos primeiros que saiu, né? E quando eu... Nossa, que legal, Covid, irisina, exercício, bacana. Deixa eu ver que estudo é esse. Porque quando saiu na mídia e começou a pipocar em rede social, a nossa primeira atitude, eu tenho certeza que você é assim também, nossa, cadê esse artigo? E já, né? Eu fui atrás do paper. Vamos ver o paper, vamos ver o artigo, quem que publicou, da onde que são, quem é esse pessoal, será que eu conheço os pesquisadores e tal? E aí eu fui fazer isso. Aí o título já não tem nem o termo exercício. Não tem termo atividade física, não tem termo exercise training, não tem nada. Falei, caramba, que raio de exercício? Aí eu fui ler. Aí a gente já vê a extrapolação que foi feita, né? E até queria que você, na verdade, comentasse, você que é o expert aí nessa parte do... O que eles fizeram, Léo? Então, cara, o que acontece? Quando eu fui... engraçado, né, que assim que saiu esse artigo, né, que começou a bombar, um monte de mídia de publicar, eu estava montando uma aula para falar sobre obesidade e Covid-19, porque, inclusive, né, algumas evidências já mostravam que o tecido adiposo, que é o meu objeto de estudo do doutorado, é o principal órgão onde você vê ali a replicação viral, onde você vê ali todo aquele processo que é associado à inflamação, induzir ainda mais aquele brainstorming, né? Aquele citocine storming, né? E aí, quando eu vi isso, eu falei assim, caraca, eu tenho que botar isso aqui na minha apresentação, porque é o único link que eu vou ter entre exercício, Covid e tecido adiposo. Aí eu fui pegar o paper para ler, eu falei, calma aí, não tem nada de exercício, né? Aí a primeira coisa que eu olhei, eu bati de cara assim, falei, não tem exercício, vamos ver como é que foi o trabalho. Cara, a verdade é que eles pegaram adipócitos humanos, né, no meio de cultura. Então, vamos pensar aqui de uma forma simples para a galera poder compreender. Eles pegaram células, essas linhagens celulares foram diferenciadas e colocado no meio de cultura. Então, é como se eu pegasse uma célula, colocasse lá no meio, e naquele meio é um meio 2D, é um meio ali que eu posso colocar e tirar o que eu quiser. Eu posso botar glicose, eu posso botar o que eu quiser ali. E no organismo, quando a gente fala no modelo fisiológico, o modelo fisiológico ele não reproduz um modelo 2D. Geralmente o trabalho com célula é um trabalho para você estudar um mecanismo independente, um mecanismo isolado, a ação, coisa que você não conseguiria estudar no modelo fisiológico. Então, por exemplo, eu quero ver o efeito, por exemplo, da irisina sobre a replicação do vírus. E aí, o que esse trabalho fez? Ele fez exatamente isso. Ele pegou um modelo de cultura de célula e colocou em doses crescentes concentrações de irisina. Mas essa irisina foi uma irisina comprada via farmacêutica, um produto farmacêutico. Não foi, por exemplo, um soro de um animal exercitado, que poderia muito bem ter sido feito, que foi colocado no meio. Então, mas os autores deixaram claro que foi o tratamento com irisina. Uhum. Então, o problema não estava no estudo, o problema foi na interpretação do estudo. E além disso, cara, quando a gente vai para os dados, isso aí quem me alertou depois foi até a Daisy, que eu olhei também e falei assim, nossa, eu não tinha me atentado nisso. O estudo com célula, geralmente o resultado você busca trabalhar em triplicata, porque você quer confirmar aquele resultado, para você ter ali naquela triplicata uma média e tudo mais. Quando você foi ver o N desse estudo, foi um N de 3, cara. Provavelmente foi uma triplicata de 3, o que dá 9 experimentos. E aí você fica assim, nossa, geralmente não é... E todo o estudo foi com N de 3.
Tá. Então, assim, eles avaliaram diversos genes, e aí foi isso que foi avaliado. Não avaliou nada que pudesse ser mais contundente quanto à replicação do vírus. E avaliaram diversos genes e mostraram, ó, quando você bota irisina, você tem o gene que paralisa a replicação do vírus mais expresso. E aí pronto. Um negócio que foi feito numa cultura de célula com irisina comprada de laboratório, em três triplicatas de células ali, os caras começaram a exercício produz irisina e, melhor de tudo, cara, previne Covid-19. Até isso eu vi. Então eu vi, previne, trata, te torna imune, e aí vai. Aí teve gente que botou assim, quem disse que histórico de atleta não conta? Eu já vi isso também. Chega a ser engraçado, né? Porque a gente que vive no meio, sabe, cara, como que os caras chegam nessa conclusão maluca, né? Porque uma coisa, Léo, você falou lá atrás, é a hipótese. Então, uma coisa tudo parte de uma primeira ideia, né? O nosso estudo mesmo, que ainda está na plataforma preprint, a gente está em revisão do estudo, a gente partiu de uma pergunta: será que quem faz atividade física tem menos complicações da Covid-19? A partir de uma pergunta, e a gente foi tentar usar os melhores métodos que nós tínhamos para tentar responder essa pergunta. Então, tudo parte daí, né? Então, a hipótese da irisina no exercício está interessante? De repente a gente pode até testar isso mais para frente. Mas esse estudo que você está comentando, que é do grupo da Unesp, né? Uhum. Eles estudaram até um certo ponto, eles estudaram o capítulo 1 da história, né? Exatamente. Tem mais 10 capítulos aí para os caras estudarem. O problema não foi o estudo, né? Foi a extrapolação sobre o estudo. Exatamente. O estudo está aqui, está bonitinho, apesar das suas limitações que todo estudo tem, óbvio que tem, ele está aqui, né? Então, você interpreta ele até o seu limite. Agora, falar que isso está relacionado com o exercício físico, que o exercício físico previne a replicação do vírus, aí já houve uma extrapolação absurda, que é o que a gente tem visto também com o nosso estudo, que é um estudo observacional que a gente fez. Depois, quem tiver interesse, a gente deixa o link aí. Me manda o link também, Marcelo, e depois todo mundo já falou, sem te cortar, a galera depois segue o Marcelo aí, que ele sempre bota alguma coisa relacionada aí ao estudo, aos temas que ele pesquisa. Porque a galera já começou a distorcer nosso estudo, né? A gente viu prevalência de hospitalização, por exemplo, em pacientes com Covid-19 que faziam atividade física prévia. E basicamente, olhando para a prevalência e ajustando para outros cofatores que também são importantes no desfecho da Covid, né? Obesidade, doença pré-existente e tal, a gente viu uma prevalência menor de 34,3%, tá? 34%. O que a galera faz? É o cherry picking, né? Vai lá e pinça o que te interessa. Olha, 34% de redução de internação, ponto, exercício e tal. A gente fala, galera, calma. Nós que somos autores do estudo, a gente tá, calma, né? Não vamos extrapolar. Exatamente, a nossa conversa hoje é extrapolação, né? Não vamos extrapolar o resultado, né? A gente tem que ter alguns cuidados. Estudo observacional, a gente tem que ter cuidado com relação direta entre causa e efeito. A gente tem algumas limitações ali do questionário que foi online, então... Mas abre uma perspectiva para a gente estudar mecanismos, sei lá, estudar irisina, estudar outras coisas que podem estar relacionadas com essa certa, entre aspas, aí, proteção, né? E é engraçado, porque ontem mesmo o Francis, que é um dos autores do estudo, é o primeiro autor, ele me mandou um link de uma academia que fez uma propaganda. Agora a gente vai juntar nossas histórias, tá? A irisina com o meu estudo. Ele estava assim... exercício físico reduz a hospitalização em 34%. Aí no texto tava isso, aí tava, porque o exercício físico libera erisina e tal. Falei, nossa, caralho. Juro. O cara estabeleceu uma causa e efeito e um mecanismo. Esse aí... De 2 estudos, ou seja, ele catou o nosso, que foi um estudo observacional, pegou um estudo de célula, que é esse que você estava falando agora, célula de gordura, emendou uma coisa na outra e já fez uma hipótese com a sua conclusão. Então, você vê como a galera usa as coisas, às vezes eu acho que nem por má intenção, do tipo, vou, né? Às vezes até pela empolgação da história. Então, por isso que a gente tenta sempre, pé no chão, né? E às vezes a gente sabe que algumas pessoas, né, Léo, acabam usando isso de uma maneira um pouco de má fé, né? Isso também acontece. O que eu vi bastante com o estudo de vocês, é uma coisa que eu queria que você
comentasse, Marcelo, porque eu sei que você já falou isso algumas vezes, você fez até um post explicando isso. As pessoas confundem muito, cara. O estudo observou, né, que o nível de atividade física moderada a alto representa uma redução na prevalência de hospitalização. Aí o que é que o cara faz? Quem se exercita, quem tem maior nível de atividade física, reduz o risco de hospitalização. E aí a gente tem dois problemas. Primeiro, que o cara leva atividade física para o conceito de exercício físico. Isso. Eu acho que isso precisa ser diferenciado. E o cara confunde risco com prevalência. Então vamos fazer um bate-bola aqui. Eu vou diferenciar o que é atividade física e exercício físico, e tu diferencia o que é risco e o que é prevalência. Eu acho que isso é importante. Beleza? Ótimo, boa ideia. Então, atividade física é qualquer tipo de esforço que você faça que gere um dispêndio energético acima da sua capacidade de repouso. Então, a tua taxa metabólica de repouso, ela tá ali, e você, por exemplo, ao levantar e ir até a padaria, comprar alguma coisa e voltar para casa, você fez uma atividade física que foi ir à padaria e voltar. O exercício físico já é um pouquinho diferente. Ele é caracterizado por um estresse programado, progressivo, e que tem por objetivo gerar um tipo de adaptação. Então, dentro do teu estudo, Marcelo, traz isso para a tua realidade. Vocês avaliaram atividade física, certo? Nível de atividade física. Não necessariamente se o cara estava dentro de uma academia ou fora de uma academia, certo? Exatamente isso. O que a gente avaliou foi atividade física. Foi o primeiro conceito. O subir e descer escada, o caminhar. Claro que tem pessoas ali que provavelmente frequentavam academia, que iam para o parque correr, mas isso a gente não sabe. Eu não sei quem treinava em academia, eu não sei quem... Por quê? Porque a gente usou um questionário, Léo, que é o IPAC. O IPAC 36, né? O IPAC é um questionário de atividade física internacional. Lá ele pergunta, por exemplo, quantas vezes na semana você faz caminhada? Né? E aí ele dá o exemplo de caminhada, por exemplo, leve. Então, caminhar para ir para o seu trabalho e tal. Aí a pessoa coloca lá, 5 vezes por semana. Dessas 5 vezes por semana, quanto tempo você gasta fazendo isso? Né? Por caminho, por sessão? Meia hora. Então a gente consegue, quantificando, 30 minutos vezes 5, então a gente tem o tempo total dessa atividade, a gente consegue calcular o matches de uma forma não direta, né? Não é uma medida direta, mas existe o cálculo que o questionário estimativa, né? Tem uma estimativa de matches, né? Que é o gasto metabólico de energia. Então o que a gente usou foi o IPAC. Então o IPAC ele mede a atividade física geral. Ele não está falando para mim quanto do peso do supino o cara carrega, o quanto do agachamento ele faz. Eu não sei isso. Eu não sei a carga que ele faz. Então é atividade física propriamente dita, que foi o primeiro conceito que você deu aí. Beleza. E agora, então que fique claro, né, cara? Porque eu tô vendo, cara, muito aqui, principalmente o Conselho Regional de Educação Física colocando, tipo, para não fechar academias e tudo mais. E aí, assim, eu já até pensei em fazer, eu falei, só que eu tô com tanta demanda no laboratório, cara, que eu falei assim, não vou ter como escrever sobre isso agora. Então, eu acho que é muito importante a gente falar isso aqui para que as pessoas guardem isso, de que o estudo que vem sendo citado, que é o seu estudo, do Francis, do Douglas, da Daisy, do Gustavo, da Juliana e demais autores, foi um estudo que avaliou nível de atividade física. É claro que se exercitar é importante, mas se exercitar não necessariamente inclui você, num período de pandemia, estar num ambiente fechado e que não tenha circulação de ar. Então você pode se exercitar em ambiente aberto. Agora sobre redução de risco sobre risco e prevalência, Marcelo. Fala um pouco aí, porque a galera confundiu muito isso também, cara. Vamos lá. A versão do IPAC que a gente usou foi a versão curta. Eu vi que alguém perguntou aí sobre isso. Foi a versão curta do IPAC, né? Até pra gente facilitar o questionário, porque ele era online. Se fica muito comprido, a gente estava com medo de não ter muita resposta. Bom, o que é o nosso estudo? Nosso estudo é um estudo observacional e transversal. O que significa isso? A gente tirou uma foto de um momento. Então, o que a gente perguntou para as pessoas? Como que era só o seu nível de atividade física? O que você fazia antes da pandemia? Então, isso lá em meados de janeiro, fevereiro. Por quê? Porque a história da pandemia estourou em março, as pessoas começaram a se infectar a partir dali. Então, a gente tinha medo de que as pessoas respondessem durante a pandemia. A gente queria saber antes da pandemia. E aí, quando você teve
se infectou pelo novo coronavírus, como que foi o desfecho? O que aconteceu? Você precisou de hospitalização? Você teve sintomas? Você tomou remédio? Qual é o seu peso e altura? A gente fez uma série de perguntas ali, idade e tal. Então, com esse tipo de estudo, com esse desenho experimental que nós pensamos, a única possibilidade que nós tínhamos era avaliar prevalência, proporção. Quantas pessoas que eram mais ativas foram internadas, quantas pessoas menos ativas foram internadas. E aí existem alguns ajustes estatísticos para isso. A gente teve a colaboração de um estatístico, que foi o Luciano, que fez essas análises para a gente. Então ele fez uma regressão chamada Poisson, não vou entrar em detalhe aqui, mas que avalia a prevalência. Tá? Então, a gente ajustando para esses outros cofatores, como idade, IMC, sexo e tal, a gente viu que mesmo as pessoas que fazem atividade física de forma suficiente, que é o que é recomendado pelo OMS, depois a gente pode falar disso, essas pessoas tiveram uma menor prevalência de hospitalização. Por que a gente não pode falar em risco? Risco seria se a gente pegasse, por exemplo, a partir de agora, pessoas que nunca tiveram Covid na vida, esse seria um modelo de estudo de risco. Eu não tive, você teve? Não, espero que não. Não, ainda não, graças a Deus, espero não ter. Eu também não tive, quer dizer, pelo menos se tive eu fui assintomático. Mas vamos dizer, a gente testa, nós não temos anticorpos, nós não tivemos o vírus. Eu e você, a gente pega aí a galera que nunca teve. E vamos acompanhar essas pessoas agora por uns 6 meses. Tá? Nesses 6 meses a gente espera que as pessoas se exponham aí e elas contraiam o vírus. Elas contraindo o vírus, algumas pessoas vão precisar de hospitalização e outras não. Né? Então aí eu estou testando a incidência de doença, quantas pessoas vão se infectar ao longo do tempo, e quantas pessoas vão necessitar de hospitalização. Porque eu tenho pessoas que vão se infectar e vão ser hospitalizadas, pessoas que vão se infectar não vão ser hospitalizadas. Tem pessoas que não vão se infectar e vão ser hospitalizadas por algum outro motivo. Sei lá, por infarto, por câncer, porque foi atropelado. Então aí eu consigo analisar risco. Então por isso que o nosso estudo não é risco. Estudos com risco, vou dar um exemplo mais clássico aqui, por exemplo, seriam os estudos com tabaco, com cigarro. Por que sabe hoje que o cigarro está associado com risco de câncer? Né? Porque é exatamente isso. Você pega a população que fuma, população que não fuma, né? Nunca houve um estudo randomizado fumante e não fumante, né? Sim. Então, o que os caras fazem esse grupo fuma, esse grupo não fuma. Geralmente esses estudos são longitudinais, né? Quando você quer estudo anos. 10, 20 anos de acompanhamento, né? E aí você consegue calcular risco. Quantas pessoas desenvolvem câncer de pulmão? Quem fuma e quem não fuma? Porque tem gente que não fuma que vai desenvolver câncer de pulmão também. E aí a gente consegue, só que óbvio que quem fuma tem muito mais câncer de pulmão. Foi aí que eles começaram a ver essa associação e calcular risco. Bom, quem fuma tem X% mais risco de desenvolver câncer. Então, por isso que a gente não pode falar do nosso estudo que ele é risco. É prevalência apenas. Né? Então, E na prática, Marcelo, é claro que essa pergunta é uma pergunta, assim, mais uma vez, para que quem está aqui nos assistindo consiga entender isso. Na prática, eu falar que um indivíduo ativo tem menos prevalência e tem menos risco, não é a mesma coisa. Prevalência e risco, não. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tá. Isso é importante falar? No nosso estudo a gente não consegue nem calcular risco. Por exemplo, quando as pessoas veem a 34%, o que é 34%? É de menor prevalência, de proporção. Nós tivemos pessoas que faziam atividade física e foram internadas. Foi por volta de 8%. Uhum. 8% redondo. Os que eram mais inativos tiveram quase 13% do grupo inativo que foi hospitalizado. Então, é essa diferença entre 13% e 8% que a gente está falando. Entendi. Que é o que vai gerar os nossos 34% de redução de prevalência. Entendi. Legal. Cara, eu gosto muito eu particularmente, né, quando eu entrei no doutorado lá na biofísica, eu resolvi me dedicar mais a essas questões de falar mais sobre ciência, bater mais em relação a esses pontos. Eu tenho tentado cada vez mais olhar para essa perspectiva e eu percebo que você, que a Daisy, cada vez mais também se posicionam dentro desse ponto de vista. E assim, cara, agora saindo um pouco das questões do estudo científico que a gente citou aqui, alguns exemplos, né? Tanto o seu, quanto do tecido adiposo, quanto o caso da hidroxicloroquina e da cloroquina, e entrando mais numa relação com a sociedade. Cara, eu percebo o quanto não digo difícil, tá?
mas eu digo o quanto o pensamento científico, a metodologia científica precisa se tornar palatável para que as pessoas entendam a sua importância. Por quê? Porque esse tipo de conhecimento, esse tipo de pensamento, a gente desenvolve, eu fui desenvolver agora do início já para metade do doutorado, no mestrado a gente não consegue ter uma clareza ainda em relação a esse tipo de pensamento, e confesso que tem muita coisa ainda que eu preciso desenvolver. Sim. E por vezes você, como pesquisador, doutor, pós-doc ou até professor de uma universidade, você também percebe que tem que desenvolver ainda mais isso. Então eu acho muito importante esse trabalho de divulgação científica, essa conversa entre pesquisadores, né, cientistas e sociedade. E assim, eu queria que você falasse para mim, Marcelo, qual é o seu pensamento sobre ciência, sociedade? Porque às vezes as pessoas não percebem o quanto a ciência está inserida no seu dia a dia. Isso inclui desde a água potável que sai do filtro até o avião que você pega, que não é um tapete flutuante. O negacionista está aqui fazendo live. O fato da gente estar aqui fazendo live, exatamente. Qual é a importância para você, Marcelo, sobre o ponto de vista da ciência para a sociedade e como você acredita que a gente, disso digo a gente, nós todos como pesquisadores e cientistas, podemos melhorar essa contribuição para que mais pessoas entendam ciência, cara? É uma ótima parte filosófica da história aí, acho bem legal. Vamos lá, acho que assim, uma das coisas que a gente tem que entender é que a maior parte da ciência ela é financiada com dinheiro público, né? Então, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, aqui também. O NIH, por exemplo, aqui financia estudos com recursos públicos, né? Então a gente tem, no Brasil nós temos CNPq, ou tínhamos pelo menos. Tem ainda, né? Tem. CAPES, nós temos a FAPESP, né, em São Paulo, a gente tem a FAPERJ no Rio, a gente tem alguns órgãos de fomento que, basicamente, por exemplo, os estaduais, como a FAPESP, em São Paulo, recolhe 1% lá do ICMS, que é um imposto que a gente paga em vários produtos, para recursos em pesquisa. Então, eu consigo estar aqui em Harvard hoje estudando porque eu tenho esse recurso de financiamento de pesquisa vinda da FAPESP, né? Então, a gente tem, além da responsabilidade, pelo menos na minha visão, de produzir ciência, etc., de tentar traduzir um pouco para as pessoas o que a gente faz. Porque é com o dinheiro delas, é o nosso dinheiro, na verdade, que a gente consegue fazer tudo isso. Então essa é uma responsabilidade que eu acho que a gente tem que ter quanto sociedade brasileira em geral. Assim. Essa é uma questão. Outra coisa é que essa coisa da pandemia... Deixa eu acender a luz rapidinho aqui. Peraí. Pede aí. Eu estou num lugar aqui que é automática, Luz. Desculpa. Assim, eu acho que tem a questão também da sociedade, e essa coisa da pandemia foi boa nesse contexto, de começar a entender, porque muita gente acho que nunca ouviu falar em placebo. O que é placebo? Aí agora as pessoas já estão começando interessante, então quer dizer, não posso comparar a droga X se eu não tiver a droga placebo. E aí a gente começa a ter uma sociedade que pensa um pouco mais, né? Que raciocina um pouco mais. E aí eu acho que traduzir ciência, né? Você falou, no mestrado você não tinha ainda aquela visão. Eu também, quando eu comecei, eu não tinha a mesma visão que eu tenho hoje, né, de transparência em ciência, o que é registros de pesquisa. Eu trabalho mais com pesquisas com humanos e tal. É super importante tudo isso, todo esse processo. E aí a gente conseguir traduzir um pouco do que a gente faz, porque as pessoas não sabem como você pega a pipeta lá do negócio e joga na célula e consegue extrair lá no gel o Western blot e tal. O que significa isso no final das contas, né? Então é mais ou menos isso. Então por isso que tentar traduzir isso e mostrar para as pessoas um pouco do que é a ciência, quais os métodos que a gente utiliza para isso, porque tem gente que acha que a gente faz assim e descobre o negócio, né? Não, tem todo um processo por trás, tem toda uma... E o processo é longo, né, cara? Às vezes você fica num trabalho aí, eu vejo aqui a minha namorada, ela tá há 4 anos, praticamente, quase 4 anos, para terminar um paper, cara. E é um paper que vai ser o paper, mas é um trabalho longo, é uma coisa que demanda tempo. É longo, tem estudos que a gente escreve para até publicar. Isso demora às vezes 5, 10 anos, dependendo do tipo de trabalho que você está envolvido. Tem trabalhos que são mais rápidos. O nosso da Covid, eu nunca fiz um trabalho tão rápido na vida, mas foi pela demanda do negócio e a gente conseguiu fazer e em breve a gente vai conseguir publicar. Mas assim,
tudo, em geral, leva mais tempo. E tem uma coisa, né, Léo, que não sei se você já leu ou se as pessoas estiverem interessadas, tem um negócio chamado efeito Dunning-Kruger. Efeito Dunning-Kruger são dois caras, são dois psicólogos que criaram essa relação, que mostra o quanto de confiança e competência as pessoas têm, né? Quanto menos competência a pessoa tem para falar de um assunto, parece que ela é mais confiante. Então pode ver que a gente, quando faz ciência, a gente tem bastante competência na nossa área, mas às vezes por saber tanto, estudar tanto, e toda hora tá, putz, a gente precisa entender mais isso, a gente até baixa um pouco mais a bola e não fica extrapolando tanto as informações como algumas pessoas fazem. Então, e esse efeito é muito louco mesmo, assim, eu sugiro as pessoas lerem sobre ele. É bem aplicável, né? Bem no dia a dia você consegue ver muito bem isso, né, cara? Muito, muito. Porque rede social tu vê muito isso, eu vejo muito isso aqui, confesso. Não, porque assim, a gente fala, e isso não só eu, o pessoal que trabalhou comigo nesse estudo da atividade física de Covid e tal, a Deise, o Gustavo, o Douglas, a Juliana, o Francis, todo mundo, tem enfrentado umas coisas do tipo, a gente tenta explicar para as pessoas, nós fizemos o estudo, a gente sabe o que a gente fez. A gente tenta explicar para as pessoas e a pessoa, ela parece que ela tem mais competência do que a gente e a confiança dela tá lá em cima. Para dizer o que a gente tá falando. Então é muito louco, assim. Mas acho que isso é um caminho a ser trilhado, sabe? Devagarinho a gente acho que consegue ir mostrando para as pessoas que qual é a relação séria da ciência, assim, o quanto a gente consegue, sei lá, trazer de informação. Acho que é mais ou menos isso. O que você pensa, Léo? Cara, assim, eu penso muito de acordo contigo. Eu acho que falta na sociedade em geral, eu digo sociedade, quando eu falo sociedade, eu falo a humanidade em geral, ela é muito impaciente, né? E é natural, eu acho que é do tempo. Na medida que o tempo foi passando, a gente foi se tornando cada vez mais apressado com tudo, né? Vide a pandemia que denunciou isso, né? 18 anos de produção de hidroxicloroquina é uma coisa que deixou um pouco assustado. Então, esse imediatismo, ele atrapalha a ciência e por vezes não anda com ele não acompanha o timing de uma pesquisa por vezes, né? Então, eu confesso que eu tive que aprender muito a frear o meu imediatismo. Eu achava que cada ano eu tinha que produzir tantos papers. Já quando eu entrei no doutorado eu aprendi que eu tinha que frear isso. E além desse imediatismo, eu acredito que essa educação científica ela precisa começar, cara, na escola, sabe? Eu acho que metodologia científica deveria ser matéria que deveria acompanhar o indivíduo até a faculdade. O cara entender. E quando eu falo de metodologia, eu não digo, talvez nem metodologia. Talvez eu colocaria filosofia da ciência ou pensamento científico. Não é o cara entender variável e método para controlar, mas o cara entender como que se desenha um pensamento científico, a importância das dúvidas, a importância do erro, do questionamento. As pessoas hoje, Marcelo, estão cada vez mais voltadas para apontar certezas, considerações que são incisivas e por muitas das vezes inflexíveis. E a gente sabe que dentro desse mesmo efeito do Dunning-Kruger, quando mais competência você tem, mais flexível você é para mudar a sua opinião, porque é exatamente naquele ponto que você se questiona. Então, assim, se tratando de sociedade, é claro que como você mesmo falou, né, um questionamento filosófico, e a gente está filosofando um pouco aqui. Dentro desse contexto filosófico, eu acredito que a ciência precisa ser ensinada na escola. E, ao ser ensinada na escola, mostrada para a população, não só através de campanhas sociais, mas também de conscientização do nível escolar até o acadêmico, como a ciência está presente no nosso dia a dia, cara. Porque isso talvez evitaria negacionismo, que é uma coisa que fere muito a humanidade. Você vê determinadas doenças voltando, doenças que já tinham sido até, entre aspas, erradicadas, e voltando devido ao negacionismo quanto à utilização de determinados medicamentos. Então, é mais ou menos esse pensamento. Eu acho a ciência muito importante, né? À toa que eu estou me conduzindo no meio de pesquisa. E quero te agradecer e te parabenizar, não só você, mais uma vez, parabenizar você, Deise, Gustavo, Francis, Juliana, me lembra aí se eu estiver esquecendo alguém.
o Luciano, que foi nosso Douglas, Luciano e demais outros professores que participaram do estudo que vocês conduziram. E te agradecer por participar da live aqui comigo hoje, poder trazer luz aí para essa galera. E fica à vontade, cara, para deixar sua mensagem, para falar o que quiser. Fica à vontade aí, o espaço é teu agora. Valeu, Léo. Obrigado você pelo convite aí. Fazia tempo que a gente ia trocando umas figurinhas aí, mas não tinha tido essa oportunidade, né? E você, na verdade, eu acho que eu já te acompanhava no Instagram até antes da gente se conhecer via o Douglas, que é o Relação Pública aí da galera aí. Eu acho que antes até de eu te conhecer por esse e-mail, eu acho que já te acompanhava, eu já seguia tal, porque a gente tende, né? Aí vem o nosso viés aí de acabar seguindo as pessoas que pensam muito parecido com a gente. Então, eu particularmente acabo seguindo as pessoas que fazem ciência séria. Ontem gravei um vídeo com uma menina que eu nunca conheci. Pessoalmente, ela me mandou num direct você gostaria, eu entrei no perfil dela, fui ver, falei, nossa, que legal, ela comunica ciência bacana, séria, com transparência, responsável. Então, são essas pessoas que a gente acaba seguindo, né? Então, por exemplo, se a pessoa acredita que água com limão vai emagrecer, eu não vai encontrar isso no meu perfil nem no seu. Eles não vão seguir a gente, eles vão seguir alguém que fala que... Exatamente, cada um segue a sua ignorância, né? Geralmente é isso, né? E aí então eu já te segui, então eu já admirava assim, falei, pô, legal, o pessoal da educação física que está comunicando ciência e mostrando para as pessoas a importância disso tudo, o que eles fazem no dia a dia e tal. Eu confesso que eu tenho até vontade de mostrar assim, mais o dia a dia, mas essa correria é tão louca, assim, tipo e às vezes até por uma questão também de legalidade, às vezes você não pode ficar filmando dentro de ambientes, às vezes tal. Então isso é uma coisa que me preocupa, mas no geral, assim, eu acho que eu quero te parabenizar, na verdade, por toda a divulgação que você vem fazendo, etc., e fortalece muito a nossa área, né? Muita educação física. Então, por exemplo, isso é uma coisa que nosso estudo saiu e eu vi, por exemplo, pessoas citando fonte, médicos do hospital tal. Eu falei, não, o estudo não tem nenhum médico, são todos profissionais de educação física, porque eu tenho orgulho de falar da minha formação e até onde eu cheguei fazendo tudo isso, né? Exato. Eu acho que isso é bacana, que a gente consegue mostrar a capacidade que a gente tem como profissional de educação física. Então, valeu pelo espaço. Obrigado aí pra gente. E o que é isso, cara? Sempre que quiser, sempre bem-vindo aí. Eu vou pedir a galera que tá na live, Marcelo, é uma coisa que eu sempre peço no Talking Science, e aí eu sempre peço pra galera que tá na live para tirar o print aí, marcar para repostar. Então marquem, é a hora aí, se tiver que printar, marquem a mim, marquem o Marcelo, que eu vou repostar vocês aí e vou colocar depois, Marcelo, vou deixar a live salvo e o teu Instagram vai ficar marcado embaixo. Então, todo mundo que tá aí já incentivo fortemente. É quase assim, se não me seguir, se você me segue, tem que seguir o Marcelo. Se você não seguir o Marcelo, deixa de me seguir. É tipo isso agora. Então, acabou aqui, vocês vão lá e sigam o cara, que o cara, sem dúvida, presta um grande serviço para nossa área. E segue, não conhecia o Léo, por favor. Por favor. Começa a comentar. Não, porque assim, são essas pessoas que a gente tem que se referenciar. Cara. São pessoas que mostram a ciência sem conflitos de interesse, sem querer vender curso, porque, né, você sabe. Então, legal, é isso aí. Marcelo, muito obrigado, cara, mais uma vez, tenha uma ótima noite aí, deve ser o quê? 7 horas, vai dar 8 horas aí, né? Vai dar 8 horas, são 2 horas. Aqui já vai dar 10, vou comer alguma coisa aqui e dormir. Vai estar noite desde as 4 da tarde, tá? Escurece mais cedo, né? No inverno, tá certo. Então tá bom, cara, obrigado, fica com Deus aí, um forte abraço, e quando estiver no Brasil, a gente marca alguma coisa aí. O pessoal já tá marcando encontro na live aí. O Gustavo, tô vendo um monte de comentário. O Gustavo é o cara das festas aí. Pode deixar. Falou, cara. Fica com Deus aí. Valeu. Um forte abraço. Valeu, cara. Tchau, tchau. Bom, pessoal, a live vai ficar salva. Então, ao terminar a live, vão lá, toquem. Comentem, marquem 2 pessoas e digam o que vocês acharam dessa live. Compartilhem, sigam o Marcelo e muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Um abraço, Douglas, Gustavo,
Parabéns aí a vocês que desenvolveram excelentemente esse estudo. Parabéns a outros professores. Estou vendo que Guimarães eu não conhecia, mas eu já sei que está envolvido no trabalho também. Um forte abraço, meu amigo. Um abraço para todos vocês aí que acompanharam a live. Fiquem com Deus e boa noite aí, bom descanso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Hoje não deu para abrir para pergunta, mas deu para falar muita coisa interessante. O Marcelo é um cara muito fora da curva. Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus.